Ah, pro pessoal pegar nessas cadeiras. Pessoal, o que sobrou dessa aula é muito pouquinho, viu? O que sobrou dessa aula é muito rápido. Gente, vocês não querem a aula da gente? Vocês, vírgula, pro. A gente quer. Você falou? Não, a gente quer. Olha só, a prova de vocês ficou no dia 11, não é isso? Sim. Depois eu vou ter 3 aulas com vocês só. E acabou perdendo. Tão rápido. Tá me enganando? É a única que tem meu coração. Da minha vida tá me enganando. Daqui 3 anos você vai ter 40 pontos. Nossa, ela é. Não, essa aula é bem rapidinho, porque a gente avançou na última aula e conseguiu pouca coisa. Aí as 3 próximas aulas são gastrite, úlcera e flora. Tá diferente da emenda de vocês, já falei isso para vocês. E aí dia 4, eu vou liberar vocês, vamos dar aula. Para estudar. Para vocês estudarem. Ei, vai te estudar mais professora. Dia 11, todo mundo vai tirar 10, ninguém vai ficar de repositivo. Na aula de H. pylori vai ter coisa de mãe, assim. Durante todo o período eu dou aulas de coisas de... É só não faltar e prestar atenção. Aí, ó, dia 4 eu vou liberar vocês mesmo, porque eu vou pegar a prova na metropolitana, tá? E aí, dia 11 é a prova de vocês, certo? Então, a gente tem depois dessa 3 aulas. E a gente está super tranquilo no conteúdo que tá dando pra ir bem, tá? Todo mundo tira 10, gente, por favor. 10 não, pô, vamos tirar 11. Não depende de nada, gente. O que depende de mim é o hoje, é o agora. Na prova eu queria dizer. Professor, na verdade, sabe dizer assim, ó. Depois do seu não, conversa. Conversa. Isso não. Vamos fazer umas atividades. Não de ponto, não de ponto. De umas questões fechadas. Também, né? Não, não é com picório, a gente tem uma noção, a fechadeira Eu fechada. odeio quando vem para aqui da minha filha com coisa de colar. Na minha casa não tem revista, na casa de vocês tem revista? Não. Mas tem coisa da escola, da era da escola, não tem revista em casa. Então vamos aproveitar, falta pouco, fazer só uma revisão do que a gente viu. Tá? O que é a danceteria? Uma doença autoimune. É o que? Uma enteropatia inflamatória. Enteropatia inflamatória crônica. O que ele está querendo dizer com uma enteropatia? Não, uma doença do meu gato. Tá? Senão eu falaria gastropatia. Enteropatia é uma doença do intestino delgado, tá? Então é uma enteropatia autoimune. Vou colocar essa frase na prova. Coloca. E eu não tinha Defina. Quais são os gatilhos para doença celíaca? Exposição ao glúten. É uma doença genética, autoimune genética. Exposição ao glúten. Como toda doença
fator genético não define doença, não significa que terá doença. Tá? Gente, isso é para tudo. Por exemplo, tem muita gente que chega para mim que fala que tem intolerância à lactose. Como não fez diagnóstico? Para que é genético. A família inteira tem. Essa pessoa tem intolerância à lactose? Não. Predisposição. Não necessariamente, tá? Então, a pessoa ter fator genético, ter alteração de HLA, de não sei o que, não define que terá doença. A gente precisa de critérios diagnósticos para tudo. Quais são? Clínico, laboratorial e de imagem. Na doença celíaca, quais são os critérios clínicos? Então, define os critérios clínicos, não a classificação dessa. São coisas diferentes. Na verdade, são coisas práticas, que é o que podem perguntar para vocês em estágios. Está no ambulatório. Quais são os critérios clínicos? Aí vocês podem falar, depende. Se o paciente tiver fibras clássicas, ele pode ter sintomas gastrointestinais, tipo diabetes, distensão, dor abdominal, perda de peso. Se o paciente tiver sintomas clássicos, ele pode ter isso. Mas a imensa maioria pode ter sintomas inespecíficos. Como o que, por exemplo? Você falou difícil. Anemia. Ele pode ter anemia, sem uma causa que justifique. Bora, minha gente. Artrite. Depois vocês querem revisãozinha de mãe. Bora lá. Faz impressão. Então, aí o paciente pode ter outras coisas inespecíficas. Então, aumento do A gente TGO. pode notar desde a infância até a fase adulta. Então, desde o crescimento inadequado, um atraso de Nutricional. puberal, baixa estatura, ele pode ter alteração de várias vitaminas, porque ele tem alteração das fibras do delgado, então não só vitaminas, não só B12. A B12 é aquela anemia que causa justificada, deficiência de febre, infertilidade das mulheres, osteoporose, por metabolismo do cálcio, então são todas as vitaminas. Ok. Junto com a infertilidade, tem outra coisa na mulher que acontece, às vezes aborto recorrente. Então, o paciente pode ter tudo, o paciente pode ter um bocado de coisa sem muita justificativa. E quando a gente vai ver, é falta de absorção de músculos por uma doença autoimune, por uma enteropatia autoimune. Tá certo? Então, assim, quais são os critérios clínicos? O paciente pode ter critérios clínicos clássicos, sintomas clássicos, aí é fácil, a minoria. Ele pode ter sinais específicos, ele pode ser assintomático, totalmente assintomático. O que define, o que faz a gente procurar um paciente assintomático? A história familiar, tá? Familiar de primeiro grau, tá? E quando o paciente tem Anticorpos? não, isso aí já entrou ali no depois. Quando o paciente tem outras doenças autoimunes. Outras doenças autoimunes. Qualquer uma. Tá? Dermatite diabética também. Às vezes o único sinal que ele tem é lesão de pele, apenas. Só que não é qualquer dermatite diabética que a gente vai sair procurando necessidade, porque daí a maioria das crianças tem. A gente precisa ter, é o que eu falo, é sempre um conjunto. Então, o pacientinho lá, pequenininho, apresenta uma dermatite critiforme e ele tem um familiar de primeiro grau. Tá?
Então a gente junta o quebra-cabeça e investiga. Quando a gente decide investigar, o que a gente encontra geralmente? Sorologia para marcador autoimune, para o anticorpo dessa celíaca, que são IgG IgA total. e o IgA total, para ver se o paciente não tem deficiência de IgA, deficiência inata de IgA, beleza? Só os marcadores autoimunes definem diagnóstico? Não. O que a gente precisa? Da endoscopia com biópsia de governo. Perfeito. Os critérios de marcha são fatores homônimos para a celíaca. Qualquer inflamação de delgado pode alterar a critério de marcha. Mas, se eu tenho um quebra-cabeça bem forte para a doença celíaca, o meu marcha 3 sugere fortemente. Tá? Vergonha. Qual que é o que a gente não quer que chegue nessa histologia? A gente não quer que chegue a estágio 4, tá? Por quê? Porque a dieta deve levar à regressão, tanto da melhora da glucose quanto da melhora dos marcadores sorológicos, tá? Então a gente não quer deixar o paciente chegar no mais 4. A dieta, como que é a mesma dieta? Não pode comer na casa Primeira coisa, fez já que machucado acabou, né? Vai para uma casa que ninguém nunca foi. Brincadeira. Mas é porque tem que ir lá no o paciente celíaco pode ir na casa daquela avó luterana, que tem emprego no pé. Aí, beleza. A gente acompanha esse paciente com os marcadores sorológicos e com a biópsia, né? Normalizou a biópsia, o paciente tem marcador sorológico normal, eu consigo ir acompanhando só com o marcador sorológico. Se às vezes o paciente faz tudo certo, em algum momento alterou, ele pode ter contaminação cruzada, né? Tá certo. Como que a gente trata esses pacientes? Não, nem sei o que não tem mesmo. Como que é o tratamento? Existe um remedinho? É só tirar o glúten. É tão simples assim, é só tirar o glúten? tem inflamação. Tem que tomar álcool e depois. Não só tira isso. Tá vendo essa Dieta história? sem glúten. Tirar no meio da rua. Não está tomando. Comi uma blogueira com milhares todos os dias. Aparece lá no meu algoritmo, deixa eu ver. E ela ainda tacava pau na galera que E a gente liga. A cardiologista também não tem para tirar glúten lá fora. Sem. Aí vem as especialidades, né? Vamos, gente. Como trata dessa celíaca? Gente, tudo bem, mas vamos lá. Vocês são velhos já. Vocês não têm mais 5 anos. Vocês têm raciocínio clínico, porque no 4º ano, já internado. No 4º ano, gente, daqui 2 meses, vocês vão estar num consultório com as pessoas mandando vocês terem raciocínio clínico. Mesmo que vocês não saibam, vocês precisam raciocinar, que é o que eu tento fazer com vocês o tempo todo. Pensa na causa da doença, o que define a doença, que aí você vai montando um raciocínio para chegar no tratamento. Bora lá! Como que é a doença celíaca atípica?
físico, como é que é? Baixa estatura, falaram ali osteoporose, o que mais? Aborto frequente, deficiência de ferro, deficiência de B12. Como é que é o tratamento da doença celíaca, minha gente? A gente vai repor tudo aquilo que precisa, porque esse paciente não consegue absorver. Então vocês falam um quadro clínico atípico porque vocês decoraram o slide. Eu quero que vocês raciocinem em cima dele. E vai mudar o estilo de vida da pessoa. Sempre vai mudar o estilo de vida, né? Sua prescrição ambulatorial, verdade? Estilo de vida, qual? Dentro da casa. Não, gente, mas vamos lá. Todo mundo quer um remedinho para resolver tudo. Por exemplo, na esteatose hepática, na gordura do fígado. Os pacientes obesos, dislipidêmicos, com a pressão lá um pouco alta por conta do peso, são jovens ainda, eles preferem um remédio que tire a gordura do fígado do que começar a perder peso e fazer dieta de atividade física. Quando a gente fala para o paciente que tem esteatose, que ele precisa mudar hábitos, que ele precisa fazer dieta, que ele não pode comer, diminuir carboidrato, não pode de jeito nenhum fritura, que ele precisa fazer atividade física aeróbica, a primeira coisa que ele faz: ah, não, doutora, não tem remédio, não. Aí depois ficam aqueles memes dizendo que é o médico que enche o paciente de remédio. Mas o paciente não quer mudar estilo de vida. O paciente quer remédio. Já viram aqueles memes que é a fila? Aí a culpa é do médico, porque aí vai no médico, o médico dá um omeprazol. Vocês já viram isso? Aí vai no médico, aí tem que dar polivitamínico, aí vai no médico, dá remédio para dormir, daí vai no médico, dá remédio para ansiedade. Mas alguém quer fazer exercício físico para ver se diminui a ansiedade? A maioria das pessoas não quer, as pessoas querem remédio, a culpa é do médico, que só remédio. Tá certo? Então vamos, não tem um remedinho para a doença celíaca. A gente vai tratar o que tiver dado de problema. Aquele paciente que fez um MASH 0, ou seja, o que é um MASH 0? Glucosa normal. Então ele já tem marcador sorológico, mas ele tem MASH 0. Ele não tem problema de absorção de nutrientes. Dificilmente ele vai ter alguma deficiência vitamínica. Dificilmente esse vai ser o paciente que tem osteoporose, o MASH 0, porque ele abriu um quadro recente e está fazendo diagnóstico precoce, certo? Certo. Agora, aquele paciente que vem com títulos altíssimos marcadores sorológicos e MASH 3 ou 4, esse paciente pode ter deficiência vitamínica e a gente vai repor. Aí, como que a gente repõe? Depende. Depende. Às vezes, no MASH 4, não consigo repor bioral. E vai adiantar? Não vai adiantar, ele já tem atrofia de glucose, tá? Às vezes, em estágios avançados de biópsia, a gente precisa fazer parenteral, ou intramuscular, ou intravenoso. Pacientes com MASH 3, 2, 1, e que conseguem regredir essa patologia com a dieta, a gente consegue suplementar bioral. Então, você pode ter MASH 3 ou 2, muda a dieta para ver se melhora a flora intestinal e fazer a medicação. Não é só flora intestinal. O que é flora intestinal? Não, flora não. A glucose. São coisas totalmente diferentes. A sua glucose é a sua glucose, a sua flora é a sua flora. Por exemplo, aí na tua pele, está cheio de bactérias. A tua pele é bactéria. As bactérias que estão mais fortes. Tá bom? Diga. Essa reposição de vitaminas, elas vão acompanhar o paciente até o final da vida? Então, boa pergunta. Tem a gente que vocês precisam raciocinar. É o quê? Deveria estabilizar o paciente, então você dava vitamina até ele melhorar, daí depois você fazia uma nova. O acompanhamento é individualizado, gente. Não só para a doença celíaca, qualquer reposição vitamínica é para sempre.
virou moda, todo mundo vai na farmácia e compra polivitamínico, não é isso? Porque polivitamínico não pede mais? Não. É demais. Polivitamínico não pede mais? Ah, não, não. É. Ah, não tem. Pensei que ela não pede mais. Polivitamínico é demais. Gente, a gente repõe aquilo que está em falta. Se as suas vitaminas estão normais ou tendendo a subir, quando elas subir, o que vai acontecer? Vocês falam baixinho, fala alto. Então não fala. É o quê? Vitamina, por exemplo, se for lipossomo, você vai acabar absorvendo mais do que você tem depois. Se for lipossomo, você vai perder mais. Onde mais acumula? Gente, aumento de vitamina dá um problema tão grande, às vezes maior do que a deficiência dela. Então vamos lá. O paciente que repõe ferro, repõe ferro, repõe ferro, repõe ferro, repõe ferro, repõe ferro, o que vai acontecer com esse ferro? Vai ser depositado. Vai depositar. Vai depositar. Esse daí não vai sair na urina. Vai sair na urina. Então, o aumento de ferro excessivo vai depositar em algum órgão, vai te dar um problema. Tá? E a gente vê aí um monte de sorinho bom. Eu já peguei, gente, paciente de 40 anos e uma deficiência de ferro. Na verdade, uma anemia ferropriva. 40 anos, 42 anos. Ginecologista por isso que eu falo, gente, é um conjunto, faça todo mundo. O ginecologista só viu o hemograma, viu que era anemia carencial, microhipo, ferro, obviamente ferro. Todo mundo vê isso? Não. Deus abençoe. O ginecologista começou a dar ferro. A mulher fez 6 ampolas de ferro. Aí o que aconteceu? Ela começou a aumentar estoque, mantendo anemia. Começou a aumentar a ferritina, mas sem melhorar a anemia. Por quê? Porque ela sangra em algum lugar. Quais são as causas de anemia? Sangramento. Sangramento, anemia hemolítica. Gente, o sangramento leva a dar o sangramento é qualquer tipo de sangramento, tá? Sangramento menstrual, sangramento daqueles de dar uma faz hemolêmico, a hemolítica e a carencial. Ou o paciente naqueles idosos que não come, ou ele come mais sangra, ou ele faz hemólise. São essas 3. Tá? Se a paciente ferro, continua lá com a hemoglobina baixa, ela está sangrando. 42 anos. Qual que é o primeiro lugar que a gente procura sangramento? Depois do sangramento menstrual, intestino. Colonoscopia dessa paciente, baita de um câncer de uma válvula ilícita. Então não é só a gente ficar repondo. A gente tem que saber por que temos deficiência. Então é realmente individualizado. Eu vou dar só aquilo que falta para o paciente com doença celíaca, tá? Às vezes nesse paciente não falta nada. Às vezes nesse paciente que fez diagnóstico precoce, basta a dieta isenta de glúten, porque ele não tem alteração de mucosa, ele não tem deficiência de absorção. Mas se ele tem alteração da mucosa intestinal e não consegue, ele não tem capacidade de absorver B12, ele tem que repor B12. Aí perguntar para a vida inteira? Aí para a vida inteira você vai acompanhar e ver quanto.
faça, tá? Então, quando você repõe vitamina inadvertidamente, a vitamina tem dois caminhos, dependendo da vitamina. Ou ela vai sair no xixi e no cocô, e vai ser um xixi e um cocô bem caro, ou ela muito alta vai intoxicar. Ou ela faz intoxicação, ou ela deposita em órgãos. Então, acabem com essa conversa de que vitamina nunca é demais. Vitamina, quando é demais, dá tanto problema quanto a falta dela. Tá bom? Vitamina D, alta, que agora virou moda. Virou moda, vitamina D acima de 100. Muito bem. Ganhou alteração do metabolismo do cálcio. Pode ganhar uma arritmia. Paciente jovem, assim, a metade de vocês, fazendo vitamina D. Não façam isso. Vitamina, existe um nível de referência para as vitaminas. Abaixo D, elas dão problema, porque abaixo D está faltando, mas acima D, você está gastando dinheiro e intoxicando. Então, como que a gente vai fazer a reposição de vitamina D em um paciente celíaco? Depende, de acordo com a necessidade, isso é muito individual. A maioria deles fazem diagnósticos jovens, tem melhora da mucosa completa e sequer precisam repor vitamina. Em casos mais graves, que já teve perda de mucosa, tem que estar parenteral. Tá? Mas, a gente tem que lembrar. Eu falei para vocês de uma menina que é estudante de medicina, que fez o diagnóstico de celíaco, e ela chorava. Ela chorava copiosamente quando subiu. Então, o diagnóstico inclui outras, é multiprofissional mesmo. O diagnóstico inclui psicólogo, tá? Principalmente quando faz o diagnóstico naqueles bebezinhos. Lembra que eu falei que o mais grave que pode acontecer na doença celíaca é a crise celíaca ali entre 1 e 2 aninhos? Então, mais ainda, quando acontece nesses pacientes, a família inteira precisa passar com o psicólogo, porque é um ajuste de dieta, de prescrição alimentar para a vida inteira. E aí, o que acontece? Se faz o diagnóstico dos bebês, tem que procurar a família, não tem que procurar a mulher de programa. Então, inclui passar com o psicólogo, inclui passar com o nutricionista, mas o nutricionista que saiba, né, gente? Que saiba acompanhar essas famílias, que não são todos. Tá bom? O que mais? Prognóstico. Estou só falando de prognóstico, é só para falar. Prognóstico. Qual é o prognóstico desses pacientes? Exatamente. Se o paciente fizer a dieta bem direitinho, levar a doença sempre controlada, o prognóstico é bom. A vida vai seguir absolutamente normal. Tá certo? Mas, se o paciente não segue a dieta, se o paciente escapa no final de semana, se o paciente tem muita contaminação cruzada, qual é o risco? Câncer de intestino delgado de uma forma geral, principalmente linfoma, mas pode ter adenocarcinoma também. Tá bom? Então, veja que o paciente pode ter caminhos totalmente opostos, né? É 8 e 80, assim, ele pode ter uma vida totalmente normal, desde que ele consiga, e ele pode ter uma evolução dramática se ele não conseguir. Tá bom? Então, por isso é tão importante que o paciente com diagnóstico bem feito faça a dieta bem feita. Qual que é a diferença da intolerância ao glúten para a intolerância à lactose?
Se a diferença fosse só essa, ia ser tudo bom. Mas, Em que sentido? oi? Em que sentido? O que está acontecendo? Porque da lactose é deficiência da enzima. Isso. Da lactose pode ser. A intolerância à lactose, nós temos uma deficiência de enzima. Perfeito. Mas você precisa necessariamente ficar sem lactose? Não, pode. É que se estiver dependente também pode tomar enzima. Então, se for para escolher uma intolerância, não vez a lactose, é câncer. Então vamos lá. Eu não dou uma aula específica disso, mas isso pode cair em prova, hein? Por definição, a intolerância à lactose é diminuição da quantidade de enzima, da quantidade de lactase no intestino delgado. Certo? É a diminuição. Eu não estou falando que na intolerância à lactose o paciente não tem. Eu estou falando que o paciente tem em menor quantidade. E isso varia muito de pessoa para pessoa. Tem paciente que tem um pouco menos de enzima, mas tem ainda bastante. Ainda consegue consumir alguma quantidade. Tem paciente que não vai sentir o cheiro, porque realmente a quantidade que tem de lactase é muito pequena. Onde fica a lactase? Na ponta da microvelocidade do intestino. Tá? Então, o que acontece é que algumas pessoas podem ter intolerância à lactose que é transitória. Por quê? Porque qualquer coisa que faça machucar essa microvelocidade, o paciente vai ter uma intolerância transitória. Então, por exemplo, vocês viajam de carro, comem em rodoviária, comem em posto de gasolina, vocês se contaminam com alguma coisa, vocês fazem uma dieta, vocês fazem uma gastroenterite aguda. Durante aquele processo infeccioso, o paciente pode não tolerar muito bem a lactose e piorar a diarreia. Por quê? Porque ele está passando por um processo infeccioso e aquela mucosa está descambando, porque está inflamado. Tá? À medida que o paciente melhora, aquele vírus faz o seu ciclo, vai-se embora, ou se era uma infecção bacteriana, tomou um antibiótico, melhorou, resolveu, acabou aquela gastroenterite aguda. Ele tem intolerância à lactose? Não. À medida que a mucosa se recompõe, se cicatriza, usa direitinho, ele volta a tolerar a lactose. As pessoas que na vida do litoral estão desenvolvendo tem de raça, porque ela já começa a ter um participão. Então, não é que acaba, veja bem. Assim como qualquer doença que tem fator genético, a intolerância à lactose também tem fator genético. Tanto que tem gente que simplesmente para de consumir leite porque fez um teste genético. E no teste genético viu. Quem faz teste genético terá intolerância à lactose? Não necessariamente. Mas em algum momento, quem tem predisposição genética para qualquer coisa, em algum momento, por alguns gatilhos, pode desenvolver. É assim que funciona para doença inflamatória intestinal, é assim que funciona para doença celíaca e é assim que funciona para intolerância à lactose. Você tem fator genético para qualquer coisa, significa que a maioria das pessoas tem fator genético para diabetes tipo 2. A maioria dos pacientes chegam no consultório falando, minha família inteira tem. Só que aí o que acontece? A pessoa entra no consultório gordinha e sedentária. E fala, não, eu vou ter diabetes, todo mundo na minha família tem. Ela vai ter diabetes porque ela tem fator genético, ou ela vai ter diabetes porque ela não está cuidando do seu fator ambiental? Os
Entendeu? Qual que é o gatilho do diabetes nesse paciente? A síndrome metabólica, que ele está entrando sozinho. Ele tem fator genético, mas ele está entrando numa síndrome metabólica. Só que dessas doenças intestinais, às vezes o gatilho não é culpa do paciente. Porque às vezes o gatilho é um processo infeccioso mesmo, e é isso daí a gente não tem controle. Mas são gatilhos. Para tudo que tem fator genético, a gente precisa de gatilho para desenvolver. E outra, eu nunca tive, agora eu tenho, me recuso, tem enzima, toma. Agora a doença celíaca não, viu gente? A doença celíaca não tem enzima, a doença celíaca não tem comprimidinho, a doença celíaca não tem nada. Na doença celíaca não pode consumir glúten, ponto final. Aí tem uns negócios, uns comprimidinhos, para gluten free, glúten não sei o que. Isso é para sensibilidade ao glúten. Eu falei isso, não falei? O paciente até tem sintomas quando come glúten, mas todos os exames dele são negativos para a doença celíaca. Aí esse paciente que tem sintoma, que fica mal quando come glúten, mas ele não é celíaco, isso é sensibilidade. Aí ele vai ter um comidinho aí caro, que eu acho que só tem nos Estados Unidos, que o pessoal mais rico vai e compra atrás. Nem sei se tem no Brasil esse comidinho. Tá? Para vocês olharem na internet e falar, olha, a professora nem sabe que tem isso. Tá bom? Mas não é para celíaco, é para sensibilidade ao glúten. Já a intolerância à lactose, vocês entenderam a diferença? A intolerância à lactose? Vocês lembram lá da bioquímica, né? Como que funciona uma enzima? Chave e fechadura. É chave e fechadura. Então, se eu falei para vocês que a intolerância à lactose é diminuição da quantidade de enzima, significa que eu vou conseguir ingerir pouca lactose, porque eu tenho pouca chave. Se eu quiser aumentar essa quantidade que vou consumir, o que eu faço? Aumento a chave, aumento a fechadura, né? Tomo mais enzima, tá bom? Aí, vejam bem, o paciente fala, doutora, mas essa enzima não adianta nada. Não adianta, eu tomo enzima, eu passo mal. Ah, é? O que você foi comer? Eu fui na pizzaria. Aí realmente a quantidade que você consumiu de lactose é muito maior do que a sua capacidade de enzima, tá? Então, quando a gente fala, você pode comer desde que você consuma a enzima, a gente está falando ali de pequenas quantidades. Um queijo, mas um queijo que não seja gorduroso, porque daí o paciente tem sintoma porque comeu como é que é? Aquela tábua de frios, um monte de queijos mais gordurosos do mundo. Aí fala, não, mas eu não posso sair com meus amigos, eu fui comer uma tábua de frios e passei mal. Mas aí, o que fez passar mal? Foi a gordura daquilo tudo que consumiu ou foi a quantidade de lactose? Mas é culpa da lactose. Entendeu? Ah, eu não posso tomar sorvete. Muita gente faz sorvete. Sorvete é uma bomba de gordura. Aí a culpa da lactose, então o sorvete tem diarreia, eu não posso leite. Quando a gente fala leite, a gente está falando daquele leite do seu café da manhã, aquele queijinho branco, entendeu? Aquele requeijão, aquele negócio que vai na sua crepioca. É um negócio saudável, assim, é um estilo de vida saudável. Não estou falando de rodízio de pizza, não estou falando de sorveteria, eu estou falando que o paciente consegue comer quantidades pequenas, quantidades moderadas de queijos derivados, desde que ele consuma enzima. Acontece isso na doença celíaca? Não. Não. Na doença celíaca não pode sentir nem o cheiro, nem cosmético. Se tiver glúten, celíaco não pode. Tá certo? Tudo bem, minha gente. Trocar as panelas. Eu acho que é isso. A gente já começa a gastrite hoje? Ou deixa pra semana que vem? Semana que vem. Semana que vem. Agora. Vamos comprar minha plana. Agora.
poste da Red. quero estudar Leite inflama? No bioma, blogueira dizendo segundo bioma. Tem gente que quer tirar zero dele, né? Leite inflama? Pelo amor de Deus. Tem fama, predisposição genética. Ó, gente, vamos lá. Como é que eu começo essa aula hoje? Leite. Tem inclusive estudos. Aí eu adoro coisa de internet, sabe? Tem muitos estudos que mostram até uma capacidade anti-inflamatória dos leites, tá? Só que, gente, veja bem, o que acontece nos hábitos alimentares das pessoas? As pessoas colocam tudo, os nutricionistas faziam tudo isso, mas a gente já vê vários nutricionistas já seguindo uma linha mais consciente. Mas antes era moda, e aí tudo bem. Eles incluíam tudo no mesmo balaio. Então eles pegavam toda e qualquer coisa que tivesse leite com leite derivado. Então eles colocavam no mesmo balaio leite desnatado, leite semi-desnatado, leite integral, leite condensado, ou creme de leite, entendeu? O queijo ricota junto com o queijo mussarela, junto com o queijo cheddar. Então, ficava tudo no mesmo balaio. Então, uma coisa é você dizer que você comer uma massa com molho branco 4 queijos, é diferente de você dizer que no seu café da manhã você está tomando um leite desnatado com uma fatia de queijo branco. É totalmente diferente. Certo? Então, o que a gente tem visto nas dietas que são restritivas? Nas dietas que retiraram o leite por conta própria ou porque alguém falou que era moda. A gente vê agora, quase 20 anos depois dessa moda, a gente vê pessoas com muitas deficiências, principalmente de cálcio. Tá? Porque o leite e seus derivados, mas o leite saudável e os seus derivados saudáveis, eles são ricos em cálcio. Ah, mas eu posso encontrar em outras coisas. Você não encontra em outras coisas, você não encontra em verduras e legumes a quantidade de cálcio que você encontra no leite e nos derivados do leite. Na mesma quantidade, não. Então, para você suprir, ou você repõe em comprimido, ou você aumenta muita quantidade. E o leite também é uma importante fonte proteica. Então, quantos de vocês não têm tempo para tomar café da manhã? Vocês não fazem um café da manhã com o mínimo de nutrientes que precisa, mas tomam um copo de leite de 7 casas. Então, ele te dá uma fonte de proteína, de energia e de cálcio que você vai precisar ao longo do dia e ao longo do processo de envelhecimento. As consequências das pessoas que nesses 20 anos tiraram por conta, porque é moda, porque é bonito, porque inflama, e ela se sente melhor, não distende mais, o que a gente vê são pessoas jovens com osteopenia e osteoporose. Coisa que na época dos nossos avós, nossa mãe, a gente começava a ver osteopenia e osteoporose naquele paciente com mais idade, com 50 e poucos anos, com 60 anos, ele começava a ir no geriatra e fazia uma densitometria de osteopenia. Nessa galera que começou a restringir comida sem orientação e sem acompanhamento, a gente começa a ver osteopenia em pessoas com 38 anos, 42 anos. Diga. Professor, mas esses leites supermercados, mesmo de vários, esses
Diz que tem um monte de conservante, um monte de coisa. Diz que eles perdem muito das propriedades deles, se é verdade. Você já olhou? Olhe rótulo. Mas sim, esses rótulos. Veja rótulo. A nossa única defesa é olhar rótulo. Porque se todo rótulo que eu ler, eu vou falar no mercado antigo para mim, do que me serve rótulo, do que me serve qualquer coisa, eu posso ler nada. Aí eu vou comer virar vegana, porque se eu não puder ler rótulo. Então, assim, leia rótulo. É claro que, quando as pessoas falam, eu não quero leite de caixinha, eu entendo também. Porque eu também acho que uma coisa para ficar numa prateleira por meses, ela vai ter um conservante que eu talvez não precise. Mas eu tenho vaca? Eu não tenho vaca. Então eu vou ter que tomar esse. Aí o leite em pó, mesma coisa, gente, ele está embalado. Agora, se o seu psicológico melhora tomar o leite em pó, é a mesma coisa. Veja rótulo. Entendeu? E aí, aí existem estudos que mostram que pacientes com doenças graves, pacientes com doenças oncológicas, pacientes com doenças degenerativas, a ingestão de leite e derivados, eu estou falando esses de qualidade, tá? Não só não teve capacidade de aumentar a inflamação, mas quando eu falo inflamação, não é porque o paciente acha que eu fiquei inflamado, me sinto mal, não. Eles viram expressão genética mesmo, expressão de membrana, de citocinas e de membrana, tá? Não estou nem falando de PCR e VHS, estou falando de expressão genética. Nesses pacientes com doenças graves, crônicas, degenerativas, o consumo de leite derivados melhorou a expressão genética de marcadores anti-inflamatórios. Tá? Mas eu não estou falando de sorvete. Eu estou falando de, às vezes, um suplemento à base de leite. Porque eles precisam tomar suplemento. Em compensação, aquelas pessoas que não consumiam, elas perdiam peso, proteínas e vitaminas mais rápido. E a doença evoluía mais rápido. Entenderam? Entenderam mesmo? Que tudo depende do que você come, da quantidade e da qualidade. Por exemplo, se você falar, não, mas a professora falou que pode iogurte. Vocês já viram quantos iogurtes tem no mercado? A maioria é uma porcaria. Então, não é porque a professora falou que iogurte pode, que vai poder qualquer iogurte. Então, a maioria é uma porcaria, mas se você olhar rótulo, tem iogurtes muito bons, só com 2 ingredientes, sem conservante, sem açúcar, é só o leite mesmo. Eles são riquíssimos em proteínas, eles são riquíssimos em cálcio, sem açúcar, sem conservante. Você bate com qualquer coisa aí de pré-treino, você bate aí com granola, você bate aí com fruta, fica uma delícia. Eu faço picolé disso para minha filha. Eu compro esse iogurte, eu bato morango, ou então bato maracujá e faço picolé. Isso para a mesma coisa para um idoso, gente. Às vezes idoso é picolé. Às vezes eu falo para o familiar, faz picolé de iogurte, velho. Fica uma delícia, faça. E a curte tem o grego integral. E o Yakult? E a curte eu como pra mim também, Eu tomo a coisa dela. Mas e a curte não é leite. Mas E a curte não é uma glicose. mas não tem, né? Bora, minha gente. Dá tempo de começar, Gabriel? 9h40. Vocês estão cansados? Estudar pra prova. Olha, gente, lactose é na prova. Cai não. Eu falei. Cadê? Por que tu não botou de onde comer açúcar? 3 aulas eu acabo essa aqui de gastrites e libero vocês, é isso? Cadê? 3 aulas eu